Meu nome é Patrícia Rigueto, eu sou aluna da disciplina Jogos de Empresas 2 e a função desse vídeo é mostrar um pouco como está sendo o desenvolvimento do projeto de jogo desenvolvido dentro dessa disciplina, que é ministrada pela professora Luciane Reginato. O nome desse jogo é New Public Management. Ele é um jogo cooperativo de contabilidade pública, ou contabilidade governamental. A princípio, eu vou apresentar rapidamente as cartas que estão envolvidas nesse jogo. Aviso que essa primeira apresentação é, digamos assim, uma versão beta do jogo. Pretende-se que a versão final, que será levada para dentro de sala de aula, na apresentação final do projeto, seja com uma impressão em papel de gramatura maior, né? E com todas as peças do jogo aqui presentes. Após a apresentação breve dos componentes desse jogo, nós faremos uma breve demonstração de como seria uma rodada. Como este trabalho está sendo desenvolvido apenas por mim, não há um grupo para poder demonstrar como seria o teste, mas asseguro que este jogo será testado antes da data final de apresentação por mim, né, que estou desenvolvendo o jogo, junto com outros colegas que aceitem participar e dar suas opiniões. Bom, aqui nós podemos ver as cartas notícia, que seriam, aliás, na verdade, aqui nós podemos ver essas quatro colunas. São as nossas cartas problema, que são, digamos assim, o corpo do jogo. São as cartas que serão sacadas rodada a rodada pelos jogadores e as quais eles terão que fazer a aplicação dos recursos para conseguir sanar os problemas que estão dentro delas. A primeira diz respeito à saúde, problemas de saúde dentro do município. A segunda diz respeito à segurança. A terceira, a transporte. E a quarta, a educação, que são os 4 níveis que nós resolvemos abordar dentro do nosso jogo. Aqui nós temos cartas notícia. Essas cartas notícia serão sacadas ao longo do jogo e elas têm a função de trazer situações inusitadas que farão com que os jogadores tenham que aplicar recursos de maneira inesperada. Aqui nós temos as cartas com as localidades que serão abordadas ao longo do jogo. Elas compreendem, nessa primeira versão, as 32 subprefeituras de São Paulo, sendo que, como há 40 cartas, né, 32 são subprefeituras, eu repeti 8 cartas das 8 subprefeituras que têm maior densidade populacional. Aqui em cima, nós temos as 5 cartas personagens, que respectivamente são o prefeito, o secretário de saúde, o secretário de educação, de segurança e transporte, com as suas possibilidades de ações. Aqui nós temos a carta plano plurianual, que a princípio ela tinha... Na verdade, esse jogo tinha sido pensado a princípio com dinheiro falso, né? E recentemente, a partir daquilo que foi discutido em sala de aula com os avaliadores, pensamos em trabalhar com recursos de uma maneira mais geral do que dinheiro, porque o Estado acaba aplicando recursos que não somente dinheiro, e por isso o plano plurianual está sendo desenvolvido a partir de recursos, como vocês podem ver. E aqui são as cartas recurso que poderão ser sacadas ao longo do jogo para aumentar a quantidade limite de recursos que os gestores têm para aplicar nos problemas que forem surgindo ao longo do jogo. Falta nesse conjunto de cartas, ainda falta o tabuleiro. Eu imprimi o que vai ser o tabuleiro no futuro, né, que é um mapa geográfico. Lógico, vai sofrer suas devidas adaptações, mas ele foi impresso. Já trarei para cá para demonstrar como será o jogo. E faltam os recursos que provavelmente serão representados por peças físicas que poderão ser alocadas durante o jogo.
e que talvez eu utilize os próprios quadradinhos de acrílico dentro do Pandemic para poder representar o que seriam os nossos recursos. Essa é a primeira parte da apresentação. Essa é a segunda parte do vídeo, onde nós demonstraremos como será a simulação do jogo. A princípio... A princípio, esse será... Provavelmente nós utilizaremos o mapa geográfico do estado de São Paulo como tabuleiro. Essa foi uma versão impressa simples. Pretende-se que o tabuleiro seja maior e, lógico, que de gramatura melhor, né? E é dentro desse tabuleiro que serão alocados os recursos. A intenção desse tabuleiro é mais demonstrativa para mostrar onde os recursos estão sendo aplicados e em que volume eles estão sendo aplicados. Aqui nós temos as cartas personagens. O jogo vai começar com os personagens sendo distribuídos entre os jogadores. Provavelmente serão embaralhados e os personagens serão sacados aleatoriamente. Depois que os personagens forem definidos, será retirado também de maneira aleatória, a partir do embaralhamento das cartas, né? Um plano plurianual. Esse plano ele vai determinar os recursos que estarão disponíveis ao longo das 8 rodadas, né, que corresponderão aos 4 anos. Cada 2 rodadas corresponderá a 1 ano. Então, sacado esse plano plurianual, não há o que seja feito. Os gestores, os jogadores, terão que se ater aos recursos que estão ali contidos. Feito isso, cada um dos jogadores vai ter um bolinho de cartas problema que lhes corresponde. Porque nesse jogo, o prefeito ele tem a função meio que de mediador do jogo. É ele que vai supervisionar a alocação dos recursos, bem como se eles estão se tornando mais escassos ou mais, digamos assim, volumosos. E apenas ele tem a possibilidade de sacar cartas recurso. Mas eu vou explicar como vai ser a operacionalização. Cada um dos gestores, temos 4 gestores, né? O secretário de Transporte, Saúde, Educação e Segurança. Cada um deles tem um bolinho que lhe corresponde. É desse bolinho que ele vai sacar digamos assim, a problemática que ele vai ter que enfrentar. O gestor, o secretário, ele tem a possibilidade de alocar recursos conforme a compreensão dele. A princípio, cada carta problema envolve a alocação de um recurso. A quantidade de recursos ainda pode ser remanejada conforme as tentativas que forem sendo feitas pelo jogo. E aí, cada rodada, um gestor saca uma carta, né? Então, por exemplo, se eu fosse a gestora de educação, eu ia sacar uma carta aleatoriamente, porque ela estaria embaralhada, ia verificar se eu vou aplicar recursos ou não, eu vou aplicar aquela problemática. Se sim, eu descartaria a carta, aplicaria os recursos e a minha rodada teria terminado. A rodada, ela é composta por cada um dos gestores sacando uma carta da que lhe corresponde de problema. Dentro desse bolo, haverão cartas notícia. Existem 10 cartas notícia. Existem 8 cartas notícia. Elas estão divididas nas 4 temáticas, né? Saúde, educação, transporte e segurança. Duas dessas serão acrescentadas a cada um desses bolinhos. Então, dentro dessas 8 rodadas, existe a possibilidade de que eles saquem 2 cartas notícia. Essas cartas notícia, elas demandam muito mais recursos, que seja alocada uma quantidade bem maior de recursos, e elas têm justamente a função de trazer um cenário de incerteza, principalmente no caso do gestor estar com certa escassez de recurso. Então, elas surgem aleatoriamente ao longo do baralho, e o gestor ele pode... quando essas cartas surgem, ele precisa atendê-las porque elas são de caráter urgencial. Depois eu tenho 10 cartas recurso. Essas cartas recurso elas podem ser sacadas apenas pelo prefeito, quando o prefeito interpretar que elas são necessárias.
Elas podem ser sacadas apenas uma por rodada, mas existe um plano plurianual especial aqui, que é o plano que envolve a quantidade máxima de recursos para todos os 4 itens. Seria um cenário atípico, mas eu achei interessante de colocá-lo. E quando esta carta de plano plurianual for sacada, e consequentemente ela reger todas as rodadas, o gestor vai se ver impedido de poder sacar qualquer carta recurso. E aí essas cartas podem ser sacadas na ordem de apenas uma por rodada. Apenas uma por rodada. Junto com a carta problema, será sacado uma carta de localidade, digamos assim. Esse bolinho tem, como eu havia explicado, as 32 subprefeituras, que é para indicar aonde aquele recurso está sendo aplicado dentro do mapa. Os recursos que serão utilizados ao longo desse jogo serão expressos no formato de peças de acrílico, na verdade, peças físicas que serão alocadas para representar que os recursos que são aplicados pelo governo são outros que não tão somente dinheiro. Esses recursos não estão aqui. Talvez nós utilizemos para a versão final as pecinhas de acrílico contidas no Pandemic, porque elas são já de um formato bastante interessante para o desenvolvimento do jogo. E dentro do tabuleiro nós temos a perspectiva de que hajam áreas para serem disposto tanto o baralho de descarte e o baralho das cartas problema, quanto o baralho de localidades. Também faltam aqui pinos para representar cada um dos personagens, pinos coloridos. Ainda nós estamos avaliando se haverá possibilidade de movimentação desses personagens dentro do baralho, dentro do tabuleiro. Se sim, provavelmente haverão peças físicas para representá-los, se não, provavelmente não desenvolveremos essas peças. E o jogo ele termina se a equipe como é um jogo cooperativo, a equipe como um todo perde na circunstância em que eles estourarem o limite orçamentário para alguma das áreas, tanto para saúde, educação, transporte ou segurança, 2 anos seguidos. Ou a equipe inteira ganha quando eles conseguirem completar as 8 rodadas sem tendo administrado bem o orçamento e não tendo terminado em déficit, digamos assim, de qualquer um dos limites orçamentários. A ideia a partir daqui em diante é realizar mais alguns testes, produzir o material em uma diagramatura, né, um formato um pouco melhor, né, para que o jogo tenha uma maior durabilidade física, sanar os últimos desafios que encontrarmos ao longo do desenvolvimento e apresentá-lo na data final, que é a data de apresentação dos trabalhos da disciplina. Esse é o jogo que estamos desenvolvendo, New Public Management, e agradeço.